Boa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, a paz do Senhor Jesus. Assim como os salmistas já nos diziam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje, com muita alegria, estamos aqui para agradecer a Deus por todas as coisas e receber algo de Deus nesta noite. A mensagem desta noite se encontra em Juízes 6, versículo 11. Aleluia. Espero que essa mensagem desta noite possa vir falar em nossos corações, possa nos trazer mais confiança, possamos viver algo de Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E a palavra de Deus vem nos dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como me livrarei a Israel? E eu, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia, glória a Deus. Podemos nos assentar, agradecendo a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Meus amados, essa mensagem desta noite, ela nos leva a Gideão, um homem que se sentia pequeno, não se sentia capaz, se achava o menor de sua casa. E nós, por muitas vezes, fazemos como Gideão. Nos achamos pequenos, não nos achamos que somos capazes para aquilo que Deus incumbiu para as nossas vidas. Então, nesta mensagem de hoje, quando nós vemos falar dos medianitas, o povo de Israel, mais uma vez, ele veio se desviar dos planos de Deus, daquilo que Deus havia proposto para aquele povo até aquele momento, que era apenas glorificar a Deus, adorar a Deus. Então eles mais uma vez começaram a idolatrar outros deuses, levando deuses de outros povos para dentro de suas casas. Então Deus permitiu que por mais uma vez eles viessem passar pelas provas. Então o povo resolveu aclamar a Deus mais uma vez. E Deus ouviu o clamor daquele povo. E no meio daquele povo, ele viu um homem disposto a fazer aquela obra, disposto a atender aquele chamado. Mesmo que ele não se achasse capaz
Deus sabia que naquele ele podia confiar. E Gedeão, quando estava a malhar o trigo para esconder dos medianitas, pois quando eles vinham, eles levavam tudo e deixavam o povo de Deus à mercê, passando fome. Então Gedeão já estava se precavendo, guardando o suprimento da sua família. E aqui nós vemos, quando a palavra vem nos dizer, o anjo do Senhor, se nós pararmos para ler e prestar atenção, esse anjo, ele está escrito em maiúsculo. Não era apenas um anjo do Senhor. Deus mandou, naquele momento, o próprio Jesus vir falar com Gedeão. E nesta noite, Deus manda Jesus vir falar com cada um de vocês também. Vá nessa sua força, varão valoroso, varoa valorosa. Confie nos planos de Deus, pois Deus tem algo incrível para as suas vidas. Não é errado você questionar, você duvidar. Gedeão, ele tinha suas fraquezas. Ele questionou a Deus o porquê daquilo tudo. Ele duvidou se era realmente um anjo do Senhor que estava ali falando com ele. E pediu provas. Nós temos que entender isso. Nós, em meio aos nossos momentos difíceis, nossos momentos de lutas, nós podemos duvidar. Nós podemos questionar, mas nunca podemos deixar de ter fé naquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Pois os planos de Deus, eles vão se realizar, cumprir em nossas vidas. Não é pelas nossas fraquezas, pelas nossas virtudes. É porque aquilo que Deus determinou sobre cada um de nós é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Nós vemos que Gedeão, mesmo ali na presença do anjo do Senhor, ele pediu provas. E alguns versículos mais para frente, ele vem falar: se tu é mesmo o anjo do Senhor, espere aí que eu quero ofertar a você. Então ele vai na sua casa, prepara um cordeiro e traz para aquele anjo, o qual toca com seu cajado e é queimado naquele momento. Então ele passa a ver que ele realmente era o Senhor, pois nenhum outro teria o poder para fazer aquilo sem ser Deus. Então ele viu que mesmo ele duvidando, questionando a Deus, Deus aceitou a sua oferta naquele momento. Então nós temos que entregar a Deus e confiar em Deus, mesmo nos nossos momentos de fraquezas, de dúvidas, que achamos que não é possível, mas Deus sim, é um Deus do impossível. Deus escolhe aqueles que são improváveis. Deus não vai atrás de letrados, de capacitados, de doutorados. Deus não olha currículos extensos de pós-graduados. Deus escolhe aquele que tem um coração disposto a atender o seu chamado. Independente do momento, independente da luta que você esteja passando, mas Deus te chama para poder te capacitar para aquela obra, para poder te levar além daquilo que você espera em sua vida. Quantos de nós aqui não fomos um dos improváveis de Deus? Quantos de nós aqui não fomos desacreditados?
até mesmo por familiares, conhecidos, ditos amigos, que falavam que você não era capaz, que não conseguiria, mas quem determinou em nossas vidas foi Deus. E Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Deus te chamou para algo maior. Independente daquilo que o mundo falou de você, independente daquilo que o homem falou de você, porque Deus não olha com o olho humano. O olhar de Deus vê além, vê mais do que aquilo que você possa imaginar. E a nossa dúvida não desqualifica a nossa fé. Ela não tira o seu critério. Gideão pediu por sinais, pediu por provas, e Deus lhe deu sinais. Deus lhe mostrou que ele sim era aquele que estava falando com ele. Deus entende que as nossas fraquezas não vai ser aquilo que vai nos parar. O importante é continuar ouvindo e obedecendo sem temer, confiando naquilo que Deus tem entregue a você, confiando nos planos de Deus em nossas vidas. Nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele determina em nossas vidas. Agir conforme aquilo que Deus determinou. E o menos pode ser mais. Ao Gideão ser chamado para ir para aquela batalha, quando ele reúne o seu exército, ele começa com 32 mil homens. Mas aquilo ali não era o plano de Deus. Deus queria mostrar que ele sim queria fazer aquela obra. E desses 32 mil homens, Deus reduz para apenas 300. Nós temos que entender que não é a quantidade de pessoas, mas sim a quantidade disposta a atender ao chamado de Deus e ao seu propósito. Deus, naquele momento ali, que tinha 32 mil pessoas, a primeira coisa que Ele fez foi tirar os covardes, aqueles que têm medo. Deus precisa de pessoas valentes, dispostas a atender o seu chamado, a cumprir o seu propósito e fazer algo extraordinário. Quando Deus está no controle, não precisa de grandes números. Só de confiarmos nele e acreditar que Ele é fiel bastante, sim, para cumprir todas as coisas em nossas vidas. A nossa vitória começa no altar. A nossa vitória começa quando começamos a enxergar aquilo que nos atrasa, aquilo que não nos faz prosseguir, quando começamos a caminhar com Deus. Qual foi a primeira ordem de Deus para Gideão? Pastor Vanderlúcio, eles sabem. A primeira ordem de Deus foi destruir as esculturas de Balaal. E Gideão atendeu. Primeira coisa é tirar aquilo que não provém do Senhor de nossas vidas. Aquilo que nos atrapalha de caminhar. Aquilo que nos atrapalha de prosseguir nos caminhos de Deus. Não há como caminharmos em dois caminhos. Ou você passa pela porta estreita, ou você vai pela larga. Nós preferimos a estreita. E passamos com louvor e agradecendo a Deus. Antes da batalha, Gideão obedeceu a Deus.
destruindo todos os altares que o povo havia feito naquele lugar. Nós temos que entender que antes de vencermos as batalhas externas que estão por vir, as batalhas de fora, qual Deus tem nos preparado, nós temos que vencer as nossas batalhas internas. Tirar de nós tudo aquilo que Deus não agrada. E viver algo novo. Viver conforme a vontade de Deus. Conforme os planos de Deus em nossas vidas. E essa mudança, assim como o pastor sempre nos prega, começa de dentro para fora. Para assim depois o mundo ver naquilo que você se transformou. E no final, após Gedeão vencer aquela batalha, o povo queria levantar Gideão como rei. Mas Gideão recusou. Pois Gideão sabia que aquela glória não era dele. Aquela glória era do nosso Senhor Jesus. É Ele que faz todas as coisas em nossas vidas. É Ele quem nos levanta. E é Ele que nós exaltamos. Para que Ele possa ser glorificado. Pois aquela vitória não foi de Gedeão. E ele sabia que aquela vitória Deus havia lhe dado. Pois ele, como homem, e tendo apenas 300 homens, como ele poderia vencer um exército enorme? Pois quando ele chega naquele lugar, quando Deus manda ele ver o acampamento dos midianitas, ele olha, a palavra de Deus vem nos falar, que havia camelos como se fossem os grãos da areia do mar, que ele não conseguia contar. Ele apenas com 300 homens destruiu, derrotou um exército gigantesco. Toda a nossa conquista em nossas vidas, meus irmãos, ela tem que ser exaltada a Deus. Ela tem que glorificar a Deus, pois Ele é aquele quem nos dá todas as coisas em nossas vidas. Gideão nos ensina que nós não precisamos ser fortes aos nossos próprios olhos. Nós devemos confiar naquilo que Deus tem em nossas vidas. Gideão nos ensina que quando nós confiamos em Deus, Deus nos faz fortes. Ele nos faz vencer as batalhas que para nós, meros humanos, fracos, frágeis, às vezes leigos, conquistamos algo que ninguém vai entender. Vencemos batalhas que ninguém consegue explicar. Deus nos leva para algo bem maior do que possamos imaginar. Gedeão, ele era medroso, duvidoso, mas Deus viu em Gedeão um guerreiro. Assim como Deus viu em você um guerreiro, assim como Deus te chamou para essa grande obra, Deus procura pessoas que estejam à disposição, que estejam dispostas a atender o seu chamado e fazer algo maior, não pela nossa própria força, mas pela força do Senhor, para glorificarmos o Senhor em nossas vidas, para que os outros vejam o que o Senhor fez em nossas vidas. Hoje você talvez tenha chegado aqui se sentindo pequeno, incapaz, com medo, se escondendo, mas o mesmo Deus que levantou Gedeão, Ele vai levantar você. Ele vai fazer em sua vida aquilo que Ele fez na vida de Gedeão. Ele vê em você o que ninguém enxerga. Confie, obedeça e vá na força do Senhor, pois o Senhor vai fazer maravilhas em nossas vidas. O Senhor vai fazer coisas grandes em nossas vidas.